Então, nós estamos iniciando uma série aqui na igreja chamada Igreja em Missão, Fazei Discípulos. Fazei Discípulos. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 28. Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 28. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Mateus capítulo 16, do 21 ao 28. Assim diz a palavra do bom Deus. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Até aqui, e que o bom Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã e que essa palavra possa cumprir o seu propósito. Podem se assentar. Entendendo o que é discipulado, eu gostaria de começar essa mensagem passando um vídeo onde algumas pessoas vão tentar responder esta pergunta: o que significa ser cristão? Quem é de fato cristão? Então assista comigo o vídeo neste momento. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa.
Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente ir visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, pra aquilo tudo é mentira, só pra elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então, o que adianta ele ser um cara legal se
todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz. A igreja Até aqui. rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar Muitas dinheiro. foram as respostas para essa pergunta. O que significa ser cristão? Mas, biblicamente falando, só existe uma resposta verdadeira. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser cristão é ser seguidor de Jesus. Ser cristão é dizer sim para o chamado de Jesus. Que chamado é esse? Segue-me. Se você for olhar para as páginas do Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, você vai ver inúmeras vezes Jesus dizendo, segue-me. Algumas pessoas seguiram a Jesus, outras pessoas não seguiram a Jesus. Se você olhar para a história da igreja, você vai encontrar Jesus muitas vezes chamando pessoas para segui-lo. Muitas pessoas disseram sim, muitas pessoas disseram não, muitas pessoas estão dizendo sim, muitas pessoas estão dizendo não. E a pergunta que eu te faço aqui é, a quem você tem seguido? Quem tem discipulado você? Se a tua resposta for Jesus, eu tenho seguido a Jesus, eu tenho sido discipulado por Jesus, você já parou para pensar o que isso significa de fato? O que significa de fato seguir a Jesus? O que significa de fato ser discipulado por Jesus? Enquanto eu pensava nessas perguntas, eu lembrava do hino 484, do Inário para Culto Cristão, hino que de Ellen vai cantar neste momento, e eu gostaria que você refletisse sobre a letra e fosse sincero em sua resposta. Será que você realmente é um seguidor de Jesus? Um discípulo de Jesus? Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seja meu espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei
você tem seguido? Você tem sido discipulado por quem? Diante disso que você acabou de ouvir, será que você pode afirmar: eu sou seguidor de Jesus? Eu estou sendo discipulado por Jesus? À luz do texto sagrado, o discipulado cristão envolve, em primeiro lugar, aprendizado com o mestre verdadeiro. Aprendizado com o mestre verdadeiro. E o mestre verdadeiro não é um homem falho. O mestre verdadeiro não é uma instituição. O mestre verdadeiro não é uma tradição. O mestre verdadeiro é Jesus. Atente para o que diz o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mestre verdadeiro é Jesus. Quando Jesus chamou alguns homens para segui-lo, ele não estava fazendo nada diferente daquilo que os mestres da lei faziam em sua época. O que era diferente aqui, sim, era o conteúdo que Jesus estava disposto a compartilhar com aqueles homens era algo inédito, era algo diferente, como tem sido algo diferente, inédito até os dias de hoje. Não existiu e não existe e não existirá mestre na face da terra que tenha o mesmo conteúdo de Jesus. Juan Stein, um teólogo da Costa Rica, no ano de 1976, ele publicou um artigo intitulado Bases Bíblicas para o Discipulado. E naquele artigo, Juan, ele citou 5 diferenças básicas entre ser discípulo de Jesus e ser discípulo de um mestre do judaísmo daquela época. E olha só a primeira diferença. Seguir a Jesus tem implicações para todas as áreas da vida. No caso dos outros mestres, só se tinha em vista uma formação intelectual, enquanto um mestre rabínico, ele investia no crescimento intelectual do seu discípulo. O mestre Jesus investia no crescimento integral, investia no crescimento de mente, de coração, de ações, de relacionamentos, e continua investindo no crescimento integral dos seus discípulos, nos dias de hoje. O Mestre Jesus deseja ver você crescendo em graça, sabedoria, estatura, dentro de sua casa, dentro de sua comunidade, dentro de seu emprego, de sua empresa, dentro de seu ambiente estudantil, dentro de sua comunidade da fé. A segunda diferença apontada é essa. Seguir a Jesus implica em relacionamento pessoal com o Senhor, não relacionamento apenas doutrinal, como no caso dos rabinos. O rabino, ele se detinha a isso, ensinar o seu discípulo a interpretar a lei, ponto. Não existia relacionamento fora disso. O aluno não tinha acesso à vida do seu mestre fora o ambiente estudantil. Já com Jesus era diferente. Enquanto Jesus ele ensinava verdades do reino, ele ensinava essas verdades caminhando com seus discípulos, vivendo com seus discípulos, tendo intimidade com seus discípulos. Os discípulos de Jesus conheciam a sua teologia, mas também conheciam a sua praxe de vida. A terceira diferença é essa: seguir a Jesus é um dom da graça. Os mestres rabinos daquele tempo cobravam pela instrução que transmitiam. Detalhe, o mestre rabino, ele não compartilhava tudo aquilo que ele sabia. Ele compartilhava apenas porções do seu conhecimento.
Jamais ele compartilhava tudo aquilo que ele sabia com seu aluno. E ele cobrava por essas porções. Já Jesus, tudo aquilo que ele recebia do Pai, ele compartilhava com seus discípulos de forma gratuita. Outra diferença: seguir a Jesus implica em compromisso absoluto com os mestres rabinos. Tal não acontecia. O compromisso de um aluno com seu mestre durava apenas o tempo de escola, de estudo. Acabando o tempo de escola, ao se formar, este aluno não tinha mais compromisso com seu mestre. Já com Jesus, ser discípulo de Jesus é para a vida toda. Ser discípulo de Jesus é para a vida toda. E a última diferença: seguir a Jesus implica em vivência comunitária. Seus seguidores formam uma comunidade. Isso não acontecia com os outros mestres. Por quê? O mestre rabino, ele estimulava a competição dentro da sua classe, entre os seus alunos. Quanto mais você se destacar, melhor. Quanto mais você se destacar, mais reconhecido você vai ser. Quanto mais você se destacar, mais sucesso você vai ter. Na escola de Jesus, do mestre Jesus, do mestre verdadeiro, não tinha espaço para competição, não tinha espaço para vaidade, não tinha espaço para o eu. Na escola de Jesus, só existia espaço para o nós. Nós em torno de uma única causa. Nessa escola eu não apareço, você não aparece. Quem aparece é Ele. Resumindo, discipulado cristão envolve aprendizado com o verdadeiro mestre. Um mestre que investe no nosso crescimento integral. Um mestre que investe no nosso relacionamento com Ele. No mestre que deu a vida dele por você e por mim. Ninguém obrigou a Jesus a entregar a vida dele por nós. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Um mestre que deseja unir os seus alunos, não espalhá-los. E a pergunta que eu te faço aqui, com base nessas afirmações, são essas: você tem aproveitado o investimento que Jesus tem feito na tua vida? Você tem crescido em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens, tendo Jesus como mestre? Você tem nutrido um relacionamento íntimo e profundo com seu mestre? O que você tem feito para nutrir esse relacionamento íntimo e profundo com Jesus? Você tem se doado pela causa do seu mestre? Que causa é essa? A causa da reconciliação. Foi isso que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus veio restaurar o relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu próximo. Esta é a causa de Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados para seguir a Cristo, a lutarmos pela causa da reconciliação. À luz do texto sagrado, discipulado cristão implica em viver, em segundo lugar, o projeto de vida de Jesus. Atente para o que diz o versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Só existe uma forma de você viver o projeto de vida de Jesus, que é negando a si mesmo, negando a autossoberania, negando o autocontrole sobre você. É dizendo: Deus, eu não quero mais ser o dono da minha vida. Só existe uma forma de você viver o projeto de vida de Jesus, é tomando a sua cruz. O versículo 24 vai dizer: tome a sua cruz e siga-me. Você já pensou o que quer dizer isso? Tomar a nossa cruz, a tua cruz. Tomar a cruz significa aceitar a condenação.
Jesus aceitou a condenação que foi imposta sobre ele, mesmo sendo uma condenação injusta. Jesus, ele era inocente, ele não cometeu pecado. Já eu e você, nós não somos inocentes. Aqui não existe inocente. Então, tomar a nossa cruz é aceitar a nossa condenação. Sim, nós merecemos a morte. Viver o projeto de vida de Jesus é morrer para a influência desse mundo, é morrer para a influência do maligno, é morrer para a influência do nosso próprio eu e passar a viver sob a influência de Cristo, passar a viver sob a influência da palavra de Cristo, é passar a viver sobre as ordens de Cristo, os mandamentos de Cristo, é obedecer a Cristo. Então, viver o projeto de Jesus, de vida de Jesus de forma prática, é se reconciliar com Deus e com o próximo. Se você deseja viver o projeto de vida de Jesus, você precisa se reconciliar com Deus e com o seu próximo. Atente para o que diz o versículo 23, 24 de Mateus capítulo 5. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Viver o projeto de vida de Jesus é demonstrar compaixão pelos necessitados, porque é isso que Jesus nos manda fazer. Mateus capítulo 5, versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Viver o projeto de vida de Jesus é orar por todos. Mateus capítulo 5, versículo 44 vai dizer: mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orar por todos, todos é todos. Ser seguidor de Jesus é viver o projeto de vida de Jesus, é obedecer aquilo que Jesus nos manda fazer. E Jesus está nos mandando aqui orar pelos nossos inimigos, não para que eles morram, mas para que eles possam encontrar vida em Cristo. Viver o projeto de Jesus é descansar no Senhor em meio à escassez. Mateus capítulo 6, versículo 25 vai dizer: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6, 25. Viver o projeto de vida de Jesus é descansar nele, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio aos dias difíceis. Viver o projeto de vida de Jesus é perdoar. É perdoar. Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 22 vão dizer: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós não vivermos essas coisas, lamento em dizer a você, nós somos hipócritas, como aqueles mestres do tempo de Jesus eram, como os fariseus eram, como os escribas eram. Se nós não vivermos essas coisas que Jesus nos ordenou a viver, nós somos hipócritas, como os alunos daqueles mestres estavam sendo ensinados a ser. Jesus, ao olhar para aqueles homens, ele repreendeu aqueles homens, dizendo: obedeçam-lhe e façam tudo o que eu lhes disser, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo.
Então, viva o projeto de vida de Jesus. E aqui eu posso citar um exemplo de quem entendeu que projeto é esse e viveu, que foi Paulo. Paulo entendeu o que significa viver o projeto de vida de Jesus. E não só entendeu, como também viveu. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. À luz do texto sagrado, o discipulado cristão consiste, em último lugar, em participar da missão de Jesus. O discipulado cristão tem um mestre verdadeiro, um projeto real, capaz de ser vivido, mas também uma missão. O versículo 26 e o 27 vão dizer assim: pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Como já afirmado aqui antes, ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus implica em tomar parte da missão de Jesus. Uma missão muito maior do que a tua missão, do que a minha missão, do que essa missão terrena, do que essa missão perecível. A missão de Jesus é eterna. A missão de Jesus é espiritual. E é sobre essa missão que Jesus vai nos chamar a viver aqui. Algum tempo atrás, eu estudei um livro, eu acredito que o Alencar também tenha estudado esse livro lá na Cristal, chamado Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. E o primeiro capítulo deste livro vai dizer: ao invés de você, na primeira oração da manhã, pedir a Deus para que Ele abençoe os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, a tua missão para o dia, ore a Deus perguntando a Ele quais são os planos dEle, os sonhos dEle, os projetos dEle, a missão que Ele tem para você. Ore a Deus perguntando: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Porque eu quero participar da sua missão. O que o Senhor quer fazer neste dia? Porque eu quero participar do teu trabalho, apenas participar daquilo que o Senhor está fazendo. Orlando Costas, um teólogo evangélico porto-riquenho, vai levantar 3 questões que devem servir de base para avaliarmos nosso exercício da missão cristã à luz do texto sagrado. Ele vai fazer 3 perguntas, aqui num contexto de igreja. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. A nossa igreja local está contribuindo com a missão de Jesus? Você, como discípulo de Jesus, você está contribuindo com a missão de Jesus? Diante dessas 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: nossos programas estão conduzindo homens e mulheres a seguir Jesus através das encruzilhadas da vida? Tudo aquilo que nós fazemos nessa igreja, se você for olhar o nosso boletim, está recheado de programações. Se você for olhar as nossas redes sociais, estão recheadas de programações. Todos os dias tem uma programação nessa igreja. Mas será que as programações de nossa igreja realmente estão conduzindo pessoas a Cristo? Você, como discípulo de Jesus, você está conduzindo pessoas a Cristo? A segunda pergunta: nossos programas estão capacitando homens e mulheres para que participam da missão de Jesus no mundo? Aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos capacitando pessoas para viver o Evangelho e pregar o Evangelho? Aquilo que você faz como discípulo de Jesus, você faz de forma intencional, a fim de capacitar outras pessoas para dar seguimento a essa obra? Quem você tem capacitado?
Você tem investido na vida de alguém? Para pensar. Discípulo de Jesus é receber de Jesus e compartilhar. Você tem capacitado alguém para cumprir a missão de Jesus? No ano de 2010 eu tive um módulo de aula com o Dr. Russell Shedd. E ali perguntaram a ele: você está preparando alguém para ficar no teu lugar, para assumir o teu lugar? E ele disse: sim, eu estou preparando. E perguntaram o nome dessa pessoa. E ele começou a rir e disse: eu não estou preparando uma pessoa apenas. Eu estou preparando várias pessoas. E eu não preciso dizer o nome delas, porque no tempo certo, vocês vão ver essas pessoas cumprindo a missão de Jesus. E vocês vão saber que elas foram preparadas por alguém, que foi o próprio Deus. Eu fui apenas a ferramenta. A terceira pergunta: nossos programas de missão estão ensinando as pessoas a obedecer ao Senhor? A obedecer a Jesus? Pastor Enesiel Peixoto, diante de uma crítica à igreja brasileira, ele vai escrever o seguinte: não basta que as igrejas de nossa nação estejam cheias de pessoas, é necessário que as igrejas estejam cheias de seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nós não queremos amigos do Evangelho, nós queremos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Atualmente no Brasil, muitas igrejas com muitas pessoas. É comum ver templos superlotados, com pessoas ávidas por receberem bênçãos e experimentar intensa emoção, especialmente nos prolongados momentos de louvor musical. Porém, algumas perguntas se tornam inevitáveis. Estão todas essas pessoas conscientes da necessidade de seguir Jesus e não apenas aclamá-lo e desejar suas bênçãos? Estão todas elas conscientes das implicações vinculadas ao discipulado cristão? Há da parte dos líderes que ministram essas pessoas a real intenção de prepará-las para crescerem na graça e no conhecimento de Cristo, capacitando-as a participar da missão de Jesus, na condição de discípulos que desejam servir, em vez de serem servidos? E a sua comunidade, a nossa comunidade? E aqui este professor, este pastor vai nos levar uma reflexão sobre nós e a sua comunidade, como tem lidado com essa questão. Há entre os membros de sua igreja a compreensão sobre o que é o discipulado cristão? Com certeza, são muitas as perguntas a serem consideradas, e é imprescindível que haja disposição para se refletir profundamente sobre esse assunto. O discipulado cristão consiste em participar da missão de Jesus. Algum tempo atrás eu li um livro do fundador da Jocum Brasil, chamado Jim Steyer. No ano de 1975, esse homem e a sua esposa chegaram em Minas Gerais para começar o trabalho da Jocum no Brasil. E ao chegar em Minas Gerais, eles se reuniram com um grupo de cristãos, e ali os brasileiros perguntaram para esse americano: o que você deseja fazer em nossa nação? Você não vai ter sucesso, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, porque neste solo não tem espaço para um coração missionário. Aqui nós recebemos missionários, jamais nós enviamos. Jim falou: este projeto não é meu, essa missão não é minha, essa missão é do Senhor. Ano de 2022, a Jocum já tem mais de 66 bases em solo brasileiro. Mais de 1.500 missionários brasileiros espalhados pelas nações através deste trabalho. Jim entendeu que a missão não era dele, era do Senhor. E ele foi em frente, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos inimigos do Evangelho. Porque alguém que tenta frear
o avanço do reino de Deus, não é cristão. Paulo vai chamar essas pessoas que tentam frear o avanço do Evangelho de inimigos do Evangelho. E infelizmente, ali naquele momento, aquele grupo estava sendo inimigo do Evangelho. E hoje nós estamos aqui celebrando mais de 66 bases, onde jovens são preparados todo semestre para cumprir o ID do Senhor Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, entendendo o que é discipulado. À luz do texto sagrado, o discipulado cristão envolve aprendizado com o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre não é um homem falho, não é uma instituição, não é uma tradição, é Jesus. Em segundo lugar, o discipulado cristão implica em viver o projeto de vida de Jesus. Se você deseja viver o projeto de Jesus, você precisa negar a si mesmo, negar a autoglorificação, negar a autossoberania. Se você deseja viver o projeto de vida de Jesus, você precisa pegar a sua cruz, que é aceitar a sentença de morte, é morrer para a influência deste mundo, é morrer para a influência do maligno, é morrer para a influência do seu próprio eu. Discipulado cristão consiste em participar da missão de Jesus. E a missão de Jesus não é fazer de você apenas um grande empresário, um grande profissional, um grande intelectual. Esta era a missão dos mestres da lei, fazer de seus alunos grandes intelectuais. Jesus chama para uma missão muito maior do que essa, que é uma missão de resgate. Nós fomos chamados para uma missão de resgate. Nós estamos aqui como igreja para pregar a reconciliação do homem com Deus e do homem com seu próximo. Esta é a missão que nós fomos chamados para participar.